O promotor de justiça Lincoln Gakia, que está aqui conosco gentilmente. Tudo bem? Muito obrigado, Pio. Eu sei que a sua agenda é sempre bastante cheia e reservar um minutinho para estar conosco aqui é um grande prazer recebê-lo. Prazer é meu, né? Eu estou honrado com o convite. Obrigado, promotor. Acho que a primeira pergunta que a gente tem para o senhor, eu e o Pedro, a gente está acompanhando de perto esse caso da favela do Moinho, mas sabemos que para além das questões habitacionais, para além de para onde essas famílias serão levadas, todo esse imbróglio que envolve ali a demolição de casas, sabemos muito bem que em locais como a favela do Moinho, sobretudo aquele ponto específico, é também um QG do crime. É um local onde o PCC, o primeiro comando da capital que atua aqui, usa aquela região justamente para abastecer a região central de drogas e, claro, uma região muito próxima à Cracolândia. O senhor que acompanha de perto todas essas investigações, inquéritos, eu queria especificamente que o senhor fizesse um apanhado geral de qual local que a gente está falando relacionado à favela do Moinho e qual é a importância da demolição das casas e daquele local ser desapropriado. Antes de falar especificamente sobre a favela do Moinho, eu queria esclarecer que nós, em 2024, deflagramos a Operação Saúde e Dignidade, né? Essa operação ela foi coordenada por mim, do Ministério Público, ela contou com a presença de outras instituições, foi uma operação multiagências, né? Tivemos ali Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Ministério Público do Trabalho, COAF, Receita Federal, o governo do estado e a prefeitura também nos auxiliando e agindo conjuntamente conosco nessa operação. Qual era a intenção? Nós, por mais de um ano, colhemos informações através de investigação na região da Cracolândia para entender por que havia aquele fluxo de usuários especificamente naquela região. E aí, para nossa surpresa, verificamos que não era só um problema relacionado ao tráfico de entorpecentes. Ali havia toda uma espécie de ecossistema de atividades econômicas ilícitas, né? Então eu estou falando aí, por exemplo, de reciclagem de lixo, de ferros velhos, de lojas que comercializam celulares furtados. Também havia presença de milícia privada ali explorando os moradores, os próprios usuários e também os comerciantes. Então tudo isso foi atacado, né? Através desta operação, a gente fechou dezenas de hotéis, né? Mais quase uma centena de estabelecimentos que se dedicavam a essa economia ilícita. E paralelo à questão do local do fluxo, existe a favela do Moinho. Aquela é uma região dominada pelo PCC, é bom que se diga isso. Havia um criminoso ali que nós, inclusive, efetuamos a prisão, o Léo do Moinho, que comandava todo o tráfico do PCC na região central da capital. Ele e os dois irmãos. Ele e os dois irmãos, exatamente. Então ali existia uma espécie de central de abastecimento do tráfico para a região central. Inclusive nós temos dezenas de depoimentos no processo que indicam que os próprios traficantes, pequenos traficantes, eles eram orientados a ir até a favela do Moinho, se abastecer e voltar levando essas drogas para o fluxo. Era um QG mesmo do Era PCC. um QG mesmo, em que pese ter ali também em torno de 1.200 famílias, né, cadastradas ali, pessoas de bem, que vivem também numa situação ali precária, né, entre ferrovias, num local, inclusive, que ao fundo há uma área de preservação permanente. Já havia um mandado de reintegração de posse há vários anos para ser cumprido ali, portanto não é algo que esse problema ocorreu agora, mas era importante, né, para que essa operação, que ela só teve data para começar, não tem data para terminar, tivesse sucesso, está tendo sucesso, que houvesse aí a reocupação pelo estado da favela do Moinho. Só para, antes de você continuar, promotor, eu queria espelhar aqui na nossa tela, para quem não é de São Paulo, se localizar, para ver e entender de onde a gente está falando. A favela do Moinho, ela está exatamente aqui nessa mancha, né? Esse viaduto, aliás, foi o viaduto que ontem foi ocupado pelos manifestantes, né? A favela do Moinho está bem aqui, essa faixa aqui. E se a gente afastar um pouco o nosso mapa, avançar para cá, a gente chega na Rua dos Protestantes, que foi o último local onde houve a concentração dos
usuários de drogas do fluxo da Cracolândia até o último sábado, quando ela amanheceu esvaziada. Então, aqui a gente tem Pinacoteca de São Paulo, Memorial da Imigração, Bom Retiro, que é um tradicional centro de comércio popular, Sesc Bom Retiro, Teatro Porto, Santa Efigênia, que é famosa pela venda de eletrônicos. Então, isso aqui é o coração da cidade de São Paulo, Estação da Luz aqui. E eu vou aproximar ali na favela do Moinho, só para a gente conseguir situar as pessoas, porque, diferentemente de comunidades do Rio de Janeiro, por exemplo, ou de outros lugares, ela não é uma super favela, ela não tem o tamanho de Heliópolis, não tem o tamanho de Paraisópolis, ela é uma fatia de moradias improvisadas, muitas de alvenaria que estão sendo agora demolidas, mas também algumas de madeira, e que se coloca ao lado exatamente da linha do trem. Inclusive, o plano da gestão estadual é que essa área ela seja transformada em um parque e que tenha também uma estação da CPTM. Te interrompi, promotor, mas só para poder explicar para quem está acompanhando a gente por todo o Brasil e está interessado em entender qual é a relação do PCC com o Moinho e a Cracolândia, porque ao longo dos últimos dias a gente viu a Cracolândia sendo esvaziada e há muitas pessoas que relacionam esse esvaziamento com as ações feitas justamente na favela do Moinho. Na tua avaliação, existe uma correlação entre o esvaziamento da Cracolândia e as ações do Moinho? Existe uma relação, mas ela não é a única ação responsável pela desidratação ali da presença do fluxo naquela região. Como eu disse, foi um conjunto de ações que partiu da interdição e da suspensão das atividades econômicas, da lacração desses estabelecimentos comerciais que, na verdade, estavam ali servindo para retroalimentar a presença daqueles usuários ali, porque normalmente eles furtavam objetos, fios de cobre e outros tipos de objeto, mesmo a questão dos reciclados, e levavam para essas empresas para que pudesse obter o dinheiro para comprar droga. Então a gente fechou isso aí, houve toda uma operação que ela visava exatamente atingir o fluxo não dos usuários, mas do ecossistema criminoso, que é uma economia que gere milhões ali, e que a gente conseguiu interromper, inclusive aqueles imóveis, por sugestão nossa, que foi acatada pelo governador, aqueles imóveis que foram lacrados, eles estão em processo de desapropriação. Então, eles vão entrar também num processo de realocação de famílias, não só do Moinho, mas de população carente, para que possa ocupar esses locais que antes eram ocupados pelo crime organizado. Você está falando de hotel, de loja de celular, de lojas de celulares, de estacionamento, etc. Algumas vão ser demolidas, outras estão sendo remodeladas, um retrofit pela CDHU, para que possam entregar essa moradia para a população. O que a gente pretendeu, junto com o governo do Estado, o Ministério Público e junto também com a Prefeitura, é devolver o centro à população. A questão da favela do Moinho, em que pesa, e volto a repetir, havia um problema social lá, em torno de 1.200 famílias habitando aquele local, ela é uma favela instalada num local extremamente precário, está ao lado da ferrovia, da linha do trem. Ela tem ali, você mesmo mostrou, uma área de Essas imagens, só te cortando, promotor, desculpa, são imagens ao vivo. Então, o clima de tensão que foi instalado ali na comunidade, enfim, é grande, porque hoje a gente tem ali policiais do BAEP e os moradores. Sabemos muito bem de toda a questão que o senhor está nos explicando, desculpa mais uma vez te cortar, que é a questão do primeiro comando instalado dentro dessa comunidade, claro. Mas a gente tem moradores, tem pessoas que residiam ali há 40, 30, 40 anos. Aliás, acho que o Rajão tá me ouvindo, só para ele traduzir para a gente, nosso repórter está lá, o que está acontecendo nesse momento. Aqui dentro, entendeu? Não existe saída. Exatamente, Renan, te escuto sim, estamos nesse momento acompanhando aqui, o trabalho está sendo feito pela Polícia Militar, pelos técnicos do CDHU que estão tentando então demolir uma residência, Eles já entraram aqui com alguns materiais, marretas, enfim, martelos, para tentar colocar abaixo uma dessas residências, mas os moradores estão aqui completamente revoltados, porque essa residência que eles querem colocar abaixo nesse momento, eles alegam que caso
caso ela seja colocada abaixo, outras casas vão cair, né, e vão causar problemas. Inclusive tem animais, cachorros que estão dentro de uma casa que fica no térreo, aqui na parte inferior, e que estão dentro dessa casa, então, e os moradores estão alegando que caso essa residência seja demolida, esses animais vão perder sua vida, vão acabar morrendo dentro dessa residência, e por isso há nesse momento uma grande revolta, uma grande tensão por aqui. A Polícia Militar está fazendo aqui uma barreira de proteção. Lá em cima das residências também a gente vê os policiais militares prestando aí essa segurança e esse apoio aos demais policiais que estão aqui na parte de baixo para tentar dar proteção aqui aos técnicos do CDHU com relação a esses populares que estão por aqui, né, moradores da favela do Moinho, e que estão completamente revoltados nesse momento com essa ação que está sendo feita, né? A qualquer momento, a expectativa também da chegada dos técnicos dos ministérios do governo federal que vão vir até aqui, previsão de que isso aconteça por volta de 10h30 para fazer essa visita técnica, essa vistoria, o que também está sendo aguardado com expectativa por parte desses moradores da favela do Moinho. Renan. Valeu, Guilherme Rajão. Desculpa, viu, promotor, ter de te interromper, porque as imagens chegam pra gente ao vivo. Não sei nem se o Gustavo Unger, que é nosso cinegrafista, está me ouvindo, mas ele mostrou lá em cima no teto os policiais militares ocupando aquela laje, e aquela imagem me chamou muito a atenção, porque o policial está inclusive com gás lacrimogêneo na mão, que foi usado ontem nessas tensões, nesses protestos lá, né? E o que o governo diz? O governo diz que... Imagens do Ricardo Unger, nosso repórter cinematográfico, mostrando pra gente. Tá aí os policiais que o Pedro mencionava, do alto da laje ali, monitorando tudo, né? Enfim, é um momento de bastante tensão, né, Pedro e promotor Lincoln? Eu acho que, assim, é difícil, a gente está falando de desapropriação de famílias que vivem em meio, e por vezes o senhor conhece tão bem, reféns da criminalidade. Te interrompemos, né, e eu queria mais uma vez que o senhor nos trouxesse esclarecimentos a respeito do tamanho da dificuldade que é monitorar e desarticular toda essa engenharia criminosa que existe ali na região central. A gente está falando da Cracolândia, a gente está falando da favela do Moinho, que funcionava, como o senhor nos trouxe, como um QG do tráfico, mas sabemos que tem redes de hotéis, temos, infelizmente, às vezes, alguns agentes públicos também que participam, como já noticiamos aqui, né, que dão ali um certo respaldo e suporte para que o fluxo continue funcionando. Então, assim, é muito difícil desarticular. E aí, ontem a gente conversou com o prefeito Ricardo Nunes, ele disse que é um trabalho que já acontece há muito tempo, mas há quantos anos que a gente acompanha a Cracolândia, e a Cracolândia sempre existiu. Nesse momento, não é que os usuários desapareceram, simplesmente o que traz a sensação para a gente é que daqui a pouco eles acham um outro ponto e vão ali se alojar. Olha, o que eu quero deixar bem claro é que a Operação Saúde e Dignidade, ela não era uma operação policial, nunca foi, né? A intenção do Ministério Público, e aí por isso que nós fizemos uma ação multiagência, era restabelecer a dignidade do cidadão, né? Inclusive do usuário. O usuário ali, aquele que frequenta o fluxo, é uma vítima de todo esse sistema. E também os moradores da favela do Moinho, que não estão lá porque querem, né? Porque certamente não tiveram outras opções de moradia. Agora, o que foi negociado com o Estado, e me parece que isso está sendo feito, foi oportunizar esses moradores, né, para que não se fizesse apenas o despejo do local, porque a reintegração, veja, já existe a ordem de reintegração há anos. Né? Então, não querendo politizar o tema, nem para o lado do governo federal, nem do governo estadual, ninguém se preocupou com essa área. Essa é a verdade, né? Então, a partir do momento que foi feito esse diagnóstico e a gente trouxe à luz o problema, é preciso que a gente, então, pense em soluções, inclusive para a população que está lá, para esses moradores da favela do Moinho. Me parece que a grande maioria aceitou ser realocado, né? Para moradias dignas. As moradias, pelo que me chegou a informação, que estão sendo demolidas já são aquelas que os moradores já saíram e aceitaram as condições impostas pelo governo do Estado, mas existe, evidentemente, né, e eu acho natural, uma resistência tanto dos moradores e até mesmo de criminosos que atuam naquele local, porque, como eu disse, é um local estratégico. Mas é preciso que a gente tenha também a possibilidade de entregar aquela área para a população paulista, para a população do estado de São Paulo e também realocar esses moradores para condições dignas, né, de moradia. É isso que a gente está pretendendo. O Ministério Público, inclusive, está acompanhando esse processo de realocação desses moradores. Hoje mesmo,
o procurador-geral vai ter uma reunião com o secretário de habitação do município. Eu vou participar dessa reunião, vim para São Paulo para isso. E a intenção nossa não é prejudicar a população que ali está, pelo contrário, né? Dar a eles uma condição melhor de sobrevivência. A gente, mudando e olhando um pouco mais para a Cracolândia, promotor, viu ao longo dos últimos dias uma Cracolândia esvaziada. Você estava explicando para a gente aqui que, na tua avaliação, tem relação com as ações realizadas na favela do Moinho, mas também com outras ações que o Ministério Público fez ao longo dos últimos meses. Entre elas, ações contra hotéis, lojas de celulares e ferros velhos que vendiam produtos ilegais ou tinham até mesmo exploração de menores de idade. Mas não só. Há, por exemplo, uma denúncia feita contra guardas civis metropolitanos de São Paulo. Se eu não me engano, amanhã, inclusive, tem audiência dessa denúncia, e que investiga a facilitação e esses GCMs achacando os comerciantes. Do ponto de vista da investigação do Ministério Público e do processo criminal, em que pé que estão esses processos e quais são os próximos passos? Bom, o processo criminal está em fase que a gente chama de instrução criminal, né? Oitivo de testemunhas, nós já oferecemos denúncia, a maioria dos investigados está presa, né? Até hoje. Nós já conseguimos o bloqueio de bens. O mais importante ali, e a gente tem atuado dessa maneira, não é nem mesmo aguardar o fim, o desfecho do processo crime, porque isso vai demorar anos, né? E não vai haver uma solução para o local. Então, o que a gente pretendeu? De imediato, fechamento, a lacração dos estabelecimentos, depois negociar com o governo do estado para que houvesse a inclusão desses imóveis, que são quase uma centena, no processo de desapropriação ali do centro expandido, né, que há um movimento para mudança, inclusive, do governo do estado para aquela região, para que, então, a gente possa reocupar o território. Não existe nenhuma ação no mundo que teve sucesso em cenas abertas de uso, se não houver a reocupação do território pelo Estado, a reurbanização, o policiamento, né? A questão da melhoria das condições de mobilidade naquele local, para que a gente possa, então, devolver isso para a população. Esse sempre foi o nosso plano inicial, né? Porque nós começamos essa investigação em 2023, foi um ano colhendo informações no local. Eu mesmo me enganei, porque eu achei que o problema ali era apenas o tráfico de entorpecentes. Então eu falei, a gente vai asfixiar o tráfico, nós vamos resolver. E o problema era bem maior, né? Que foi exatamente essa questão do ecossistema criminoso. Os usuários... Saber, tem números de lugares interditados, pessoas presas, patrimônio bloqueado? Tem ideia da ordem de grandeza desses? Eu não tenho esses números aqui comigo, mas eu posso dizer que é praticamente uma centena de estabelecimentos. E aqueles que não foram atingidos, veja, a operação, o interessante da operação é que ela criou uma janela de oportunidade. Então, o que nós não conseguimos atingir naquelas medidas cautelares judiciais, a própria Prefeitura Municipal e o Governo do Estado intensificaram a nosso pedido, inclusive as fiscalizações, porque a maioria desses estabelecimentos não tinha alvará de funcionamento, não tinha alvará de bombeiro, não tinha alvará da CETESB, da Vigilância Sanitária, quer dizer, não era para estar funcionando. Então, houve ali, sim, uma implementação da fiscalização no local, e isso faz com que a janela, aliás, as oportunidades para os criminosos diminuam. Né? Então, se eles não estão mais ali, também o próprio usuário não tem muita condição de estar naquele local, não tem onde ele comercializar o que ele furtou, né? Ou o que ele pediu por aí, para que ele pudesse adquirir a droga. A tendência é que haja um esvaziamento, a gente já previa, há 2 meses atrás tinham 53 usuários no horário de pico, né, na Cracolândia. Veja que quando nós fizemos a operação, estávamos monitorando, era de 1.200 a 1.500 usuários no local. Agora, se esse fluxo de adictos se movimentar para outra região, se houver a instalação de outra Cracolândia, a ideia também do Ministério Público é exportar essa operação que nós fizemos para outras regiões do Estado, inclusive para outras cidades. Isso é muito importante, né? Que vai muito da linha do que a gente está debatendo aqui, promotor, porque, sobretudo, sabemos muito bem que o usuário de droga é um problema de saúde pública. É um problema muito difícil que existe
e está instalado aqui essa região da Cracolândia há décadas em São Paulo e parece um problema tão complexo e difícil de ser discutido. Entramos em gestões, saímos de gestões e é muito difícil de se zerar com a Cracolândia, né? Mas sabemos muito bem, o Pedro, a gente que acompanha o senhor mais do que ninguém conhece muito bem, que o fluxo ele vai migrando. Então, assim, os senhores estão atacando nessa região central, mas esse fluxo ele pode se espalhar para outro espaço. Eu resido aqui no centro de São Paulo e eu sei muito bem que a gente tem ali uma pulverização de usuários debaixo do Minhocão, ali no bairro Campos Elíseos, Santa Cecília, eles estão espalhados até o momento que eles acham um ponto para se concentrar. Por isso que é tão importante a gente entender como é que vai funcionar esse próximo passo. Vocês estão conseguindo esvaziar ela nesse momento, mas esses usuários migrando para um outro ponto, essa ação ela tem que continuar. Ela vai continuar. Como eu disse, a operação, o desafio da operação e a proposta do Ministério Público era a deflagração em agosto de 2024. Eu sempre deixei bem pontuado, é o dia de início da operação, ela não tem data para terminar. E aí cada instituição tem que fazer o seu papel. O Ministério Público, nós instauramos um procedimento de acompanhamento administrativo para que a gente possa o quê? De fato, acompanhar a evolução dessa medida, inclusive o fluxo, né, desses usuários de drogas, se movimentar para outro local. Então, a gente está acompanhando, está monitorando e se houver a formação de uma nova Cracolândia, você pode ter certeza que nós vamos atuar como fizemos no caso da Operação Saúde e Dignidade. A intenção, evidentemente, não é que vá acabar nem com o tráfico e nem com a presença do usuário, né? Porque isso é um problema de saúde pública. Mas não havia motivos para eles se reunirem num local só. Se não houvesse essa janela de oportunidades formada pelo ecossistema criminoso. Então, eu acho que o modelo principal de atuação que eu quero destacar é a operação multiagência com várias instituições. Porque ações isoladas do governo, da prefeitura, das polícias, do próprio Ministério Público, elas ocorrem praticamente semanalmente, né? E a gente viu que é como se estivéssemos enxugando gelo. Agora, quando há, e como houve nessa operação, uma sinergia, né, uma comunhão de vontades entre o Ministério Público, o próprio governo do Estado, a Prefeitura entrou na parte final, mas também com muito apoio. Aí facilita muito. Facilita muito, porque não é, e só para finalizar, não é só uma questão de processo crime. Né? O resultado final do processo crime, com certeza haverá condenações, haverá o perdimento definitivo de valores e de imóveis, mas isso pode demorar décadas também. Sim. Então a gente precisa de solução a curto e médio prazo e é isso que o Ministério Público tem feito. Boa. Doutor, a gente tem mais 2 minutinhos para encerrar, mas eu não posso deixar de te perguntar de uma notícia que estampou as capas dos jornais hoje, que é a relação entre o PCC e o Clube do Corinthians. Isso já é objeto de investigação do Ministério Público há algum tempo e essas investigações avançaram. Queria que você trouxesse o seu olhar sobre essas notícias que mostram que, de alguma forma, o primeiro comando da capital, a principal facção do Estado, conseguiu entrar dentro do Corinthians e se infiltrar no clube. Olha, eu não tenho ainda as informações sobre essa investigação. Tem colegas do GAECO que estão acompanhando, está sob sigilo. Embora ontem já tenha sido publicado alguma coisa do relatório policial, eu prefiro aguardar. Mas quando nós fizemos a delação premiada do Antônio Vinícius Gritzbach, aquele criminoso que acabou sendo assassinado no aeroporto, ele já havia nos dito que havia uma influência do PCC no futebol. Não era só no Corinthians, né? E inclusive trouxe prints de conversas que acabaram sendo também publicadas pela imprensa, da participação do crime organizado na comercialização, na venda de jogadores famosos, inclusive, para o exterior. Então, eles também estão utilizando esse meio, que é o futebol, para a lavagem de dinheiro. A questão do Corinthians e de outros clubes que vierem a ser mencionados, a gente tem uma investigação em andamento, né? Mas é preciso que tenha cautela também, né? Porque a instituição Corinthians, eu acho que não está relacionada a eventual má gestão, né, que possa ocorrer lá dentro. Mas a gente pode cravar, de acordo com a sua informação aqui das investigações, que o primeiro comando da capital, o PCC, pode sim estar ligado, segundo as investigações, na transações de jogadores ao exterior, não somente com o clube A, B ou C. Então, a gente pode falar que o crime, de certa forma, conseguiu entrar dentro do universo do futebol.
conseguiu entrar dentro do universo do futebol. Nós fizemos uma denúncia com os colegas do GAECO há 2 semanas atrás de uma grande empresa maior do país que administra a carreira de funqueiros. Então, eles também estão nesse ramo de negócio, ou seja, aonde houver oportunidade de lavagem de dinheiro e transformar aquele capital ilícito do tráfico, inclusive da Cracolândia, né, em dinheiro limpo, eles estarão atuando. No futebol, vocês podem ter certeza que isso é apenas a ponta do iceberg. A gente vai ainda ver muitas irregularidades. A gente já tem aqui, o pessoal tá falando para a gente encerrar, mas é que fica aqui essa dúvida como jornalista e a gente que acompanha de perto todos esses casos relacionados a crime, investigação, primeiro comando da capital. Até onde essa delação de Vinícius Gritzbach pode chegar e levar ao entendimento dos senhores de como funcionava todo esse ecossistema do PCC. E cada vez mais desdobramentos dessa investigação vão trazendo à tona onde o crime se infiltrou. É complexo para nós jornalistas, imagino para o senhor. Para nós também é muito complexo, né? Quer dizer, nós estamos com, ano que vem, nós completamos já 30 anos de fundação do PCC e é uma outra organização hoje. Hoje a gente está falando de máfia, né, de uma organização mafiosa e, portanto, como sendo uma organização mafiosa, a gente precisa também de instrumentos capazes, né, de propiciar o Estado que faça frente a esse tipo de organização. A gente tem defendido a criação de uma agência antimáfia, nós temos defendido também que se crie, né, uma legislação antimáfia no Brasil, aos moldes da legislação italiana, porque o que a gente já viu lá fora, mesmo escândalos da máfia envolvendo o futebol, já houve na Itália. E parece que o Brasil está copiando esse modelo, né, ipsilíteris. Então é importante que a gente também esteja atualizado e capacitado para enfrentar essas novas organizações. Conversamos com o promotor de justiça, Lincoln Gakia, que coordena, né, toda a força-tarefa que investiga essa facção criminosa do PCC. Teremos aqui um bom tempo ainda para conversar, mas o jornal pede passagem, outras notícias também. Agradeço a gentileza. O Pedro, que viabilizou, há tanto tempo está tentando essa entrevista com o senhor, e obrigado por ter vindo aqui à CNN nos dar essas explicações para a gente entender mais o que a gente pode esperar daqui para frente. Agradeço ao senhor. Bom dia, viu? Eu que agradeço. Um bom dia a todos. Obrigado.